Desde que nasci, fui moldada por essa estrutura, e hoje entendo que era um sistema de controle absoluto. Tudo girava em torno de uma ideia fixa, o fim estava próximo, e só nós tínhamos a verdade. Era uma lavagem cerebral constante, repetida sem parar. Aos sábados, sem exceção, minha família me levava para bater de porta em porta, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meus pais me ensinavam exatamente o que dizer, como entregar as revistas, como convencer as pessoas de que éramos os únicos no caminho certo. Todos os outros estavam errados. Éramos os escolhidos, os únicos com a resposta. O batismo, por exemplo, não era um ato de fé em Jesus, como muitos imaginam. Era uma cerimônia de adesão à organização. Eles deixavam isso bem claro: você não estava se entregando a Cristo, mas sim se comprometendo com a instituição. As palavras usadas eram calculadas, quase um feitiço, para garantir que você se entregasse de corpo e alma. E se um dia você questionasse, se resolvesse que aquilo não fazia mais sentido, era aí que eles mostravam sua verdadeira face. Vi isso acontecer com uma mulher que ousou sair. Ela era médica, estudava seitas, e quando mencionou os testemunhas de Jeová entre os grupos mais perigosos, foi como se uma luz se acendesse na minha mente. Minha mãe estava presa em uma seita. E eu? O que fazer? Como tirá-la dali? Mas antes que pudesse agir, uma voz interna me alertou: não fale nada. Se você se opuser, eles virão atrás de você. Hoje estou aqui para contar como tudo mudou. Meu nome é Carla, e minha história é sobre como passei de uma vida dentro de uma organização religiosa rígida para descobrir um caminho completamente diferente. Cresci em uma família de classe média, aparentemente normal, mas desde cedo fui inserida em um sistema que, mais tarde, percebi ser uma seita. Meus pais, meus avós, tios e primos, todos faziam parte da mesma estrutura. Não havia meio termo: ou você estava dentro, ou era considerado parte do mundo, um lugar de perdição. Até mesmo quem saía não buscava outra fé. Simplesmente abandonava tudo e seguia a vida sem rumo espiritual. Nasci nessa realidade. Minha avó materna foi a primeira, depois minha mãe, e então eu. Do lado do meu pai, vários irmãos e sobrinhos também foram envolvidos. Era uma herança familiar, algo tão enraizado que nunca questionei. Para mim, era a única forma de viver. Só na adolescência comecei a sentir que algo não estava certo. Sempre achei que fosse rebeldia, mas hoje sei que foi muito mais do que isso. Aos 14 anos, passei por uma experiência traumática, e foi como se algo tivesse se rompido dentro de mim. Espíritos diferentes começaram a me influenciar, e a lavagem cerebral que eu havia sofrido desde criança se intensificou. Lembro-me dos sábados como se fosse ontem. Eu, ainda criança, batendo de porta em porta com meus pais, nos anos 80 e 90. Eles me treinavam para falar com as pessoas, para entregar as revistas, para convencer. Era uma rotina exaustiva, mas normalizada. Depois, vinham as reuniões, as chamadas escolas teocráticas, onde ensaiavam como abordar desconhecidos. Era tudo muito organizado, quase militar. E o batismo? Não era sobre renascer em Cristo, mas sobre se entregar à organização. As palavras usadas eram claras: você estava sendo batizado para servir a instituição, não a Deus. Quando finalmente entendi que se tratava de uma seita, foi um choque. Ouvi uma especialista em cultos mencionar os testemunhas de Jeová entre os grupos mais perigosos, ao lado de Cientologia e outras organizações. Naquele momento, tudo fez sentido. Minha mãe estava presa em uma armadilha, e eu não sabia como ajudá-la. Mas uma coisa era certa: se eu falasse algo, eles viriam atrás de mim. Hoje, depois de tudo, posso dizer que encontrei minha liberdade. Não foi fácil, mas valeu cada passo. E se você está vivendo algo parecido, saiba que há saída. A verdade é mais forte do que qualquer doutrinação. Para Betel, esperando ser parte de algo grandioso, uma missão divina. Mas a realidade é bem diferente: você vira mão de obra barata, trabalhando horas intermináveis em troca de um teto e comida básica. Eles vendem a ideia de que servir ali é um privilégio, que você está mais perto de Jeová por abrir mão da sua vida para imprimir revistas ou colher legumes em fazendas da organização. E o pior?
Muitos nem questionam. Afinal, desde pequenos, são condicionados a acreditar que qualquer sacrifício em nome da verdade é nobre. Mas não para por aí. A Vatchotovir, a entidade por trás dos Testemunhas de Jeová, é uma máquina de dinheiro disfarçada de religião. Eles não pagam impostos, não prestam contas a ninguém e acumulam fortunas com doações voluntárias e a venda de publicações que os próprios membros são pressionados a distribuir. E sabe o que é mais irônico? Enquanto os fiéis vivem em condições modestas, doando até o último centavo para a obra de Jeová, os líderes da organização vivem em luxo, com propriedades milionárias e um estilo de vida que nada tem a ver com os ensinamentos que pregam. Eles controlam cada detalhe da sua vida, com quem você se relaciona, o que você veste, o que você lê, até mesmo como você pensa. Se você ousa questionar, é rotulado como influenciado por Satanás. Se insiste, vira um apóstata, alguém a ser evitado a todo custo. E não importa se é sua mãe, seu irmão ou seu melhor amigo, se você for desassociado, eles vão te tratar como se você tivesse morrido. Porque, para eles, você morreu mesmo, morreu para a organização, e isso é imperdoável. Mas aqui está a verdade que eles não querem que você saiba, você não precisa disso. Você não precisa viver com medo de ser julgado, de ser excluído, de ser controlado. A vida fora dessa bolha é assustadora no começo, sim, porque eles te ensinam que o mundo lá fora é mau, que só dentro da organização você está seguro. Mas a liberdade vale cada segundo de incerteza. Quando você percebe que não precisa de permissão para pensar, para sentir, para ser quem você é, algo dentro de você se acende, e não há doutrinação no mundo que apague essa luz. Se você está lendo isso e se reconhece em alguma dessas situações, saiba de uma coisa, você não está sozinho. Há milhares de pessoas que passaram pelo mesmo e conseguiram se libertar. E sim, no começo é difícil. Você vai sentir culpa, vai duvidar de si mesmo, vai se perguntar se está cometendo um erro. Mas cada passo que você der para longe dessa prisão será um passo em direção à sua própria vida. Uma vida onde você decide o que acreditar, com quem se relacionar, como viver. Uma vida onde você não precisa mais pedir desculpas por existir. Eles vão te dizer que você está perdido, que está se afastando de Deus, que está escolhendo o caminho errado. Mas pergunte a si mesmo, como pode ser errado querer ser livre? Como pode ser pecado questionar uma organização que te trata como propriedade? A verdadeira fé não precisa de medo para existir. A verdadeira espiritualidade não exige que você abra mão da sua humanidade. Então, se hoje você está em dúvida, se está com medo, se sente que algo não está certo, escute essa voz. Ela não é o diabo, não é Satanás, não é uma tentação. É você, finalmente se lembrando de que tem o direito de escolher. E essa escolha, por mais assustadora que seja, é o primeiro passo para se reencontrar. Porque no fim das contas, a única coisa que eles realmente temem não é a sua rebeldia, mas a sua liberdade. E ela já é sua. Você só precisa ter coragem de pegá-la. Tocá-lo, porque só os escolhidos têm esse direito. É como se transformassem um ato de comunhão em um espetáculo de exclusão, onde o pão e o vinho viram símbolos de poder, não de graça, não de amor, mas de uma hierarquia divina que eles mesmos inventaram. E o mais irônico? Eles nem sequer entendem o que estão celebrando. Porque se Jesus disse, fazei isto em memória de mim, por que reduzir o gesto a um ritual vazio, onde a maioria assiste de longe, como se fossem espectadores de um privilégio que nunca poderão alcançar? Eles falam em lembrar, mas esquecem o essencial, a comunhão não é para os perfeitos, é para os quebrados. Não é para os puros, é para os que reconhecem sua necessidade. Mas eles inverteram tudo. Transformaram a mesa do Senhor em um trono de julgamento, onde só alguns têm permissão para se aproximar. E o pior? Esses mesmos que se acham especiais nem sabem por que foram escolhidos. É tudo uma farsa montada para manter as pessoas na linha, alimentando a ilusão de que, se obedecerem cegamente, talvez um dia mereçam um lugar à mesa. Mas a verdade é que essa mesa nunca foi deles para controlar. E sabe o que mais me revolta? Eles usam o sangue de Cristo como moeda de troca. Só os 144 mil podem participar, dizem, como se o sacrifício de Jesus fosse um clube exclusivo,
e não um convite aberto a todos os que creem. É como se pegassem a cruz, símbolo de redenção universal, e a transformassem em um símbolo de elitismo espiritual. E as pessoas aceitam isso. Aceitam ser tratadas como cidadãos de segunda classe no reino de Deus, porque alguém lhes disse que sua salvação depende de seguir regras que nem os próprios líderes entendem. Mas aqui está a pergunta que não quer calar. Se nem eles sabem quem são os 144 mil, se as regras mudam conforme a conveniência, se até os escolhidos são escolhidos por critérios obscuros, o que sobra? Sobra o controle. Sobra o medo. Sobra a ideia de que você nunca é bom o suficiente, de que sempre precisa provar seu valor, de que sua fé não é sua, mas uma dívida que nunca será paga. E é assim que eles mantêm você preso, não com correntes visíveis, mas com a ilusão de que, se você se esforçar mais, um dia será digno. Mas a dignidade não se conquista. Ela já é sua. A graça não se merece. Ela já foi dada. E a liberdade não é um prêmio para os obedientes. É um direito de todos os que ousam questionar. Então, quando você olhar para esse sistema e sentir o peso da dúvida, lembre-se, não é você quem está errado. É o sistema que foi construído para te fazer duvidar de si mesmo. E a verdade? Ela não está em um número místico, em um ritual vazio ou em uma promessa de exclusividade. Ela está em você, na sua capacidade de enxergar além das mentiras e escolher o que realmente importa. Porque no fim, a única coisa que eles não podem tirar de você é a sua consciência. E ela já está sussurrando. É hora de escutá-la. A liberdade que tanto te negaram se transforma em um vazio que você não sabe como preencher. Porque eles não só tiraram sua voz, eles roubaram sua bússola. E quando você finalmente quebra as correntes, o mundo lá fora não é um refúgio, mas um labirinto de possibilidades sem direção. Você bebe o que nunca pôde provar, corre atrás do que sempre foi proibido, e por um tempo, isso parece ser a resposta. Mas a verdade é que a liberdade sem propósito é apenas outra forma de prisão. Eles te ensinaram que o mundo é um lugar perigoso, cheio de armadilhas e tentações, e quando você sai, descobre que estavam certos, só que não da maneira que imaginavam. Não são os mundanos que te corrompem, mas a ausência de algo maior para acreditar. Porque quando você passa a vida inteira sendo moldado para obedecer, a rebeldia se torna seu único guia. E a rebeldia, sozinha, não constrói nada. Ela destrói, sim, mas não sabe o que colocar no lugar. Você cresceu acreditando que o amor de Deus era condicional, que cada erro seu era um passo mais perto da aniquilação eterna. Que sua salvação dependia de quantas horas você passava nas reuniões, quantas revistas distribuiu, quantas vezes disse não a si mesmo. E agora, sem essas correntes, você se pergunta, e se eu não mereço nada disso? Porque eles não só te convenceram de que o mundo era mau, eles te convenceram de que você era mau. E essa voz não some só porque você saiu. Mas aqui está o que eles nunca te disseram, você não precisa escolher entre a escravidão e o caos. Existe um caminho que não é nem a submissão cega nem a autodestruição. Um caminho onde você pode questionar, duvidar, cair, e ainda assim ser amado. Onde a graça não é um prêmio para os perfeitos, mas um presente para os quebrados. Onde Deus não é um juiz distante, mas um pai que corre ao seu encontro, mesmo quando você está coberto de lama. Eles te fizeram acreditar que a verdade era um conjunto de regras, mas a verdade sempre foi uma pessoa. Uma pessoa que não te pede para construir templos com as próprias mãos, mas para deixar que ele reconstrua você. Que não te condena por ter medo, mas te segura quando você não consegue mais ficar de pé. Que não te ameaça com o fim do mundo, mas te promete que, não importa o que aconteça, você nunca estará sozinho. Você não precisa viver entre o medo e a rebeldia. Você não precisa escolher entre ser um fantoche ou um náufrago. Há um lugar onde você pode ser livre, realmente livre, sem precisar se perder no processo. E esse lugar não está em um sistema, em uma doutrina ou em um grupo. Está em um relacionamento. Um relacionamento que não exige perfeição, mas honestidade. Que não pede obediência cega, mas um coração disposto a ouvir. Eles te disseram que você estava perdido. Mas a verdade é que você só estava olhando no lugar errado.
A luz não está no fim de um caminho de regras, ela está dentro de você, esperando para ser reconhecida. E uma vez que você a encontrar, nenhuma mentira, nenhum medo, nenhuma corrente será forte o suficiente para apagar o que você já sabe. Foi assim que tudo começou a se encaixar. De repente, as peças que antes pareciam soltas, a rebeldia, os dons inexplicáveis, a sensação de estar sendo guiada por algo maior que eu mesma, ganharam um nome. E esse nome não era liberdade. Era uma armadilha. Você já sentiu isso? Aquela voz sussurrando que você é especial, que tem poderes, que pode dobrar a realidade ao seu favor. Que pode manipular, prever, controlar? Pois é exatamente assim que ele trabalha. Não com correntes visíveis, mas com promessas sedutoras. Você é diferente. Você merece mais. Por que se submeter a regras quando pode ter o mundo aos seus pés? E quando você acredita nisso, quando aceita o presente envenenado, ele já ganhou. Eu aceitei. E por anos, vivi como se fosse dona do jogo. Usava meus dons para conseguir o que queria, atenção, poder, controle. Homens caíam aos meus pés, amigos me procuravam para saber o futuro, e eu me sentia invencível. Até que um dia, percebi que não era eu quem estava no comando. Era ele. E quanto mais eu me entregava, mais ele me puxava para o fundo. Aquela mulher que apareceu do nada com o cartão? Não era uma salvadora. Era mais uma peça no tabuleiro. O banho de ervas, as palavras sussurradas, a libertação do ex, tudo fazia parte do mesmo ciclo. Porque o inimigo não te solta. Ele te oferece uma ilusão de liberdade para te prender em algo pior. E eu, cega pela arrogância, achei que estava quebrando correntes quando, na verdade, estava apenas trocando uma prisão por outra. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta: você não precisa de magia para ser poderosa. Você não precisa de rituais para ser vista. E, acima de tudo, você não precisa se vender para ser amada. Porque o amor verdadeiro não exige que você se curve, se prostitua ou se esvazie. Ele te enche. Ele te restaura. E, ao contrário do que te fizeram acreditar, ele não vem com condições. Você já parou para pensar por que tantas pessoas caem nessa armadilha? Porque é mais fácil acreditar que o poder está em suas mãos do que admitir que você está ferida. Que algo dentro de você dói tanto que você faria qualquer coisa para anestesiar. Eu sei. Eu estive lá. E sei também que a cura não vem de mais controle, mais manipulação, mais rituais. Vem de olhar para o espelho e dizer: eu não preciso disso para ser suficiente. Porque no fim das contas, a maior rebelião não é virar as costas para as regras. É virar as costas para o que te destrói e escolher, de uma vez por todas, a vida. A verdadeira. Aquela que não precisa de feitiços para ser real, foi engolida por um mundo que prometia poder, mas só me entregava correntes. E o pior? Eu nem percebia que estava acorrentada. Achava que estava voando. Aqueles livros na Barnes e Noble não eram apenas páginas. Eram convites. E eu aceitei sem ler as letras miúdas. Não precisei acender velas, nem desenhar pentagramas no chão. Bastou a curiosidade, a dúvida sussurrada: e se isso funcionar? E funcionou. Não porque as ervas fossem mágicas, nem porque a luz estivesse na fase certa, mas porque as palavras que eu disse, ou escrevi, carregavam um peso que eu não entendia. Um peso que não vinha de mim. Você já parou para pensar no que acontece quando diz eu nunca vou conseguir? Não é só uma frase. É uma semente. E o solo onde ela cai? O mundo espiritual, onde tudo é real antes de se tornar visível. Eu plantava essas sementes com intenção, regava com minha raiva, minha frustração, minha necessidade de controlar. E elas cresciam. Não como flores, mas como espinhos, cravados na vida das pessoas que eu queria atingir, sim, mas também na minha. Lembra quando eu falei que manipulação era meu vício? A bruxaria foi só a ferramenta. Eu não queria apenas ferir, queria provar que podia. Que minhas palavras tinham poder. E tinham. Mas não era meu poder. Era um empréstimo. E todo empréstimo tem juros.
A primeira vez que usei um feitiço de amor, foi quase inocente. Será que isso é real? Pensei. E quando deu certo, eu sorri. Não por amor, mas por controle. Porque se eu podia fazer alguém me desejar, podia fazer qualquer coisa. Podia dobrar o mundo à minha vontade. E foi aí que perdi o rumo. 18 anos. 18 anos acreditando que eu era a dona do jogo. Que as regras eram minhas. Que podia brincar com forças que não entendia e sair ilesa. Mas o jogo sempre cobra seu preço. E o meu veio na forma de um vazio que nenhum feitiço conseguia preencher. Porque no fundo, eu sabia, nada daquilo era meu. Nem o poder, nem a vitória, nem a ilusão de segurança. As pessoas me perguntam, como você sabia o que fazer? Como aprendeu? E eu respondo, não aprendi. Fui ensinada. Não por livros, não por mestres humanos, mas por algo que se infiltrou na minha vida como uma sombra. Algo que sussurrava nos meus sonhos, que me dava respostas antes mesmo que eu fizesse as perguntas. Algo que se alimentava da minha dor e me devolvia poder, temporário, ilusório, envenenado. Eu escrevia os feitiços em pedaços de papel, queimava-os em velas, misturava meu sangue com tinta. Mas a verdade é que nada daquilo importava. O que importava eram as palavras. As maldições que eu lançava sem perceber, os desejos que eu transformava em realidade com a força da minha voz. Porque as palavras não são só sons. São pontes. E eu estava construindo pontes para um lugar que não era este. Deus nos deu o poder de criar com nossas palavras. Haja luz, e houve luz. Eu te abençoo, e a bênção se cumpre. Mas o inimigo rouba o que não é dele. Ele distorce. Transforma a bênção em maldição, vida em morte, liberdade em prisão. E eu caí nessa armadilha. Achei que estava brincando com fogo, mas o fogo estava brincando comigo. Hoje, quando olho para trás, vejo o rastro de destruição. Não só na vida dos outros, mas na minha. Porque quem brinca com palavras de morte acaba se afogando nelas. E o mais assustador? Não precisa ser um feitiço elaborado. Basta um eu nunca vou ser feliz, dito com convicção. Basta um você sempre me decepciona, cuspido na raiva. Basta um isso nunca vai dar certo, repetido como um mantra. Nossas palavras têm peso. Elas moldam o mundo ao nosso redor antes mesmo de o vermos mudar. E se você não acredita, pergunte a si mesmo, quantas vezes você amaldiçoou seu dia antes mesmo de ele começar? Quantas vezes você decretou fracasso sobre seus sonhos? Quantas vezes transformou suas dores em profecias? Eu fiz isso. Jogava ás, interpretava seus símbolos, e acreditava piamente que ali estava a chave para decifrar minha vida. Depois vieram os pêndulos. Treinei minha mente para controlá-los, para fazê-los obedecer ao meu comando. Primeiro, mantê-los imóveis. Depois, fazê-los balançar de um lado para o outro, girar em círculos, mudar de direção com um simples pensamento. E quando consegui, uma onda de euforia me invadiu, estou ficando poderosa. Então veio a escrita automática. Pegava um lápis, esvaziava a mente e deixava as palavras fluírem, sem pensar, sem questionar. Às vezes, saíam frases em línguas que eu não conhecia. Outras, mensagens tão pessoais que me deixavam arrepiada. Depois, o canalamento. Sentava em silêncio, respirava fundo e esperava que alguém falasse através de mim. E falava. Vozes que não eram minhas, mas que eu aceitava como verdade. Em um workshop de desenvolvimento mediúnico, uma mulher me disse que eu era um canal aberto. Perguntei o que aquilo significava, e ela sorriu. Você tem habilidades. Só precisa treiná-las. E eu treinei. Treinei a clarividência, a clareaudiência, a intuição aguçada. Fui atrás de cada técnica, cada método, cada promessa de poder. Abri meu terceiro olho. Pratiquei Reiki. E então, sem aviso, veio o pior, a projeção astral. Uma noite, acordei, ou achei que tinha acordado, e me vi flutuando acima da minha própria cama. Ao meu lado, meu namorado dormia profundamente.
Olhei para baixo e pensei, quem é essa garota na cama? Foi só quando meus olhos se fixaram no meu próprio rosto que o pânico me atingiu. Sou eu. No mesmo instante, fui puxada de volta para o meu corpo com uma força brutal. Doeu. Doeu tanto que acordei aos gritos, arfando, como se tivesse sido atirada de um precipício. Meu namorado acordou assustado, tentando me acalmar, mas eu tremia incontrolavelmente. Nunca mais, jurei. Nunca mais. O mais irônico? Mesmo mergulhado em tudo aquilo, eu tinha medo do escuro. Nunca toquei num tabuleiro ou Ouija. Nunca invoquei demônios. Nunca assisti a um filme de terror na vida. Desde criança, eu tinha pavor do sobrenatural, mas só do que eu achava que era sobrenatural. Porque o que eu não entendia era que, o tempo todo, eu já estava operando no reino espiritual. Só que não era o reino de Deus. E aqui está a armadilha: Satanás não se apresenta como um monstro. Ele não aparece com chifres e cheiro de enxofre. Ele vem como um amigo, como um guia, como uma voz que sussurra: você é especial. Você tem poder. Você pode ser como Deus. E eu acreditei. Porque, no fundo, era isso que eu queria: controle. Controle sobre minha vida, sobre minhas dores, sobre meu futuro. Mas controle é uma ilusão. Uma mentira bem embalada. Porque, no fim, quem estava no controle não era eu. Nunca foi. E o preço? Ah, o preço sempre vem. Para cada sucesso que eu tinha, cada previsão que se cumpria, cada energia que eu dominava, algo em mim se quebrava. Ansiedade. Raiva. Amargura. Relacionamentos que desmoronavam. Uma vida que, quanto mais eu tentava consertar com magia, mais se despedaçava. Porque o inimigo não dá nada de graça. Ele empresta. E cobra com juros altíssimos. Olhe para Hollywood. Olhe para os artistas que vendem a alma por fama, por dinheiro, por poder. No começo, tudo parece perfeito. Mas depois? Vício. Depressão. Solidão. Morte. Porque o diabo não quer sua felicidade. Ele quer sua destruição. Ele não se importa como você morre, se é de overdose, se é de câncer, se é atropelado na rua. O que importa é que você morra sem conhecer a verdade. Sem saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ele já pagou o preço que você jamais poderia pagar. E eu estava a caminho do inferno. Rápido. Sem freios. Porque, no fundo, eu não queria Deus. Eu queria ser Deus. E o inimigo estava mais do que disposto a me dar essa ilusão, desde que, no fim, ele pudesse me levar junto. Altar Call. E eu, sentada ali, bêbada, com os olhos pesados e o coração ainda mais pesado, senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era culpa. Não era vergonha. Era como se uma mão invisível estivesse apertando meu peito, como se algo dentro de mim soubesse que aquilo não era apenas mais um domingo, mais uma igreja, mais uma encenação. O pastor começou a falar sobre o amor de Deus. Não do jeito que eu estava acostumada a ouvir, vago, distante, como se fosse uma teoria bonita demais para ser real. Ele falou como se estivesse olhando direto para mim. Como se soubesse cada porta que eu tinha aberto, cada mentira que eu tinha acreditado, cada vez que eu tinha dito sim ao inimigo pensando que era liberdade. E então ele disse algo que atravessou minha alma como uma espada: Deus não está aqui para te condenar. Ele está aqui para te resgatar. Mas você precisa escolher: continuar sendo escrava do que te destrói ou se tornar filha do rei que te ama. Eu não chorei. Não naquele momento. Mas algo dentro de mim quebrou. Não foi um colapso dramático, daqueles que as pessoas esperam ver em testemunhos. Foi mais como se uma represa tivesse rachado por dentro, e eu soubesse que, mais cedo ou mais tarde, tudo ia desabar. Saí daquela igreja ainda com o gosto de álcool na boca, mas com uma pergunta que não me deixava em paz: e se for verdade? Nos dias seguintes, tentei me distrair. Voltei para os rituais, para as reuniões da ordem, para as noites de bebedeira e promiscuidade. Mas algo tinha mudado.
Era como se, de repente, eu enxergasse tudo com uma clareza assustadora. As velas acesas não eram apenas luz, eram convites. As palavras que eu recitava não eram apenas frases, eram contratos. E o pior, eu sabia que não era Ruth. Nunca tinha sido. Era algo mais antigo, mais sombrio, algo que se alimentava da minha rebeldia e do meu orgulho. Então, uma noite, depois de mais uma sessão onde eu tinha canalizado a suposta Ruth, voltei para casa e caí de joelhos no chão do meu quarto. Não foi um momento de glória. Foi um momento de desespero. Eu estava exausta. Não fisicamente, espiritualmente. Como se cada porta que eu tinha aberto tivesse se transformado em uma corrente, e eu estivesse arrastando o peso de todas elas. E naquele momento, sozinha, no escuro, eu gritei: Deus, se você é real, me tira disso. Porque eu não aguento mais. Não houve raios de luz. Não houve vozes celestiais. Mas algo aconteceu. Foi como se uma presença, não assustadora, não ameaçadora, mas poderosa, tivesse entrado naquele quarto. E pela primeira vez na vida, eu senti o que era ser vista. Não julgada. Não condenada. Vista. Como se Deus estivesse dizendo: eu estive aqui o tempo todo. Você é que não me deixava entrar. Naquele momento, eu soube que tinha que queimar tudo. Literalmente. Peguei todos os objetos de ocultismo que tinha, os livros, as cartas, os símbolos, as roupas brancas da ordem, e fiz uma fogueira no quintal. Enquanto as chamas consumiam tudo, eu chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Porque pela primeira vez, eu estava fechando as portas. Não apenas as que eu tinha aberto, mas as que tinham sido abertas antes de mim, as gerações de pecado, de rebeldia, de pactos que eu nem sabia que existiam. Mas não parou por aí. Porque o inimigo não desiste fácil. Nos dias seguintes, eu tive pesadelos. Coisas que eu não via há anos voltaram a me assombrar. Vozes sussurrando no escuro. A sensação de que algo estava me observando. E então eu entendi, não era só sobre eu ter aceitado Jesus. Era sobre eu renunciar ao que tinha me prendido. Então, uma noite, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Falei em voz alta, com autoridade, como se estivesse diante de um tribunal: em nome de Jesus, eu renuncio a toda aliança feita com o ocultismo. Renuncio à ordem da estrela do Oriente. Renuncio ao nome de Ruth e a qualquer espírito que tenha se ligado a mim através desse ritual. Renuncio à pornografia, ao álcool, à rebeldia, ao orgulho. Renuncio a toda mentira que me disseram sobre Deus. E eu quebro, em nome de Jesus, todo pacto feito por mim ou pela minha família. Você não tem mais direito sobre a minha vida. Sai, em nome de Jesus. Foi como se um peso de toneladas tivesse sido tirado das minhas costas. Não foi mágica. Não foi um passe de mágica. Foi autoridade. A autoridade que Jesus nos dá quando o escolhemos como Senhor. E naquele momento, eu soube que a batalha não tinha acabado, mas que eu não estava mais lutando sozinha. Hoje, quando olho para trás, vejo que Satanás não precisava inventar nada novo. Ele só precisava pegar a verdade de Deus e distorcê-la. Pegar a Bíblia e usá-la contra nós. Pegar o desejo humano de poder, de controle, de significado, e nos vender uma versão falsa. Mas a boa notícia? A verdade sempre vence. Sempre. Porque no fim, não importa quantas portas você abriu, o que importa é que Jesus é a única porta que leva à vida. E ele está de braços abertos, esperando que você escolha ele. Furiosa. Como assim? Ele me odiava? Depois de tudo que eu tinha feito por ele? Depois de todas as vezes que eu abri mão da minha sanidade, da minha paz, da minha própria identidade só para buscar algo que, no fundo, nunca me pertenceu. Aquilo me queimou por dentro. Porque, no fim das contas, o inimigo não estava lutando por mim, ele estava lutando contra mim. E a pior parte? Eu nem sabia disso. Foi aí que algo dentro de mim instalou. Não era só raiva. Era nojo. Nojo de ter sido usada, de ter sido enganada, de ter acreditado que o poder,
o controle, a iluminação que eu buscava eram reais. Porque, no fundo, eu sempre soube que não eram. Eu só não queria admitir. Mas agora, ouvindo aquelas histórias, pessoas sendo arrancadas de suas casas, de suas vidas, só para serem jogadas em um pesadelo do qual só o nome de Jesus as libertava, algo em mim quebrou. Não era mais uma questão de curiosidade. Era sobrevivência. E foi nesse momento que eu ouvi, clara como o dia, a voz que eu já conhecia, mas que havia ignorado por tanto tempo: você já fez o seu acordo. Agora é hora de viver nele. Não era um grito. Não era um chamado dramático. Era um lembrete. Simples. Direto. E, pela primeira vez, eu ouvi. Porque, veja bem, o diabo não joga limpo. Ele não te avisa que está te levando para o abismo. Ele te vende a ilusão de que você está no controle, de que está evoluindo, de que está descobrindo segredos que o mundo não quer que você saiba. Mas a verdade? Ele não tem nada para te oferecer. Só correntes. Só mentiras. Só um vazio que nunca vai se encher, não importa quantas vozes você ouça na sua cabeça, não importa quantas portas você abra. Mas Jesus? Jesus não te oferece um caminho fácil. Ele oferece a verdade. E a verdade dói, porque ela expõe tudo que você tentou esconder, até de si mesma. Ela te mostra que você não é a vítima inocente que gostaria de acreditar, mas também não é a vilã que o inimigo quer que você pense que é. Você é alguém que foi amada antes mesmo de existir. Alguém por quem ele deu a vida. Alguém que, mesmo no meio do caos, ainda tinha uma escolha. E eu escolhi. Não porque fosse fácil. Não porque de repente tudo fez sentido. Mas porque, no fundo, eu já sabia que não havia outra opção. Porque, quando você chega ao ponto em que ouve 1000 vozes na sua cabeça e nenhuma delas te diz eu te amo, você percebe que está sozinha. Mas quando você ouve uma voz, uma só, dizendo eu morri por você, você entende que nunca esteve. Então, sim, eu fui ao altar bêbada. Sim, eu não lembrava. Sim, eu voltei para o ocultismo, para as drogas, para as mentiras. Mas Deus não desistiu. Porque Ele não olha para o que você foi. Ele olha para o que você pode ser quando finalmente aceita que não precisa mais correr. Que não precisa mais se esconder. Que não precisa mais provar nada para ninguém, nem para si mesma. E hoje? Hoje eu sou uma arma. Não porque eu seja forte. Não porque eu seja perfeita. Mas porque, quando você deixa Jesus entrar, Ele transforma até as suas cicatrizes em espadas. Ele pega o que o inimigo usou para te destruir e faz disso seu testemunho. E o melhor de tudo? Você não precisa fazer nada além de deixar. De parar de lutar contra ele. De parar de acreditar nas mentiras que te disseram que você era. Porque, no fim das contas, a única coisa que Satanás não pode roubar de você é a sua escolha. E a minha? Já está feita. E a sua? Ainda está nas suas mãos. Tudo. E foi exatamente isso que fiz. Aquela noite não foi sobre sinais grandiosos ou vozes do céu. Foi sobre uma rendição silenciosa, um acordo selado no escuro, onde as únicas testemunhas foram o meu desespero e a sua misericórdia. Eu não sabia como seria. Não tinha um roteiro, não tinha promessas de que tudo mudaria da noite para o dia. Mas algo dentro de mim sabia, ele tinha ouvido. E quando você entrega algo a Deus, não é como entregar um pacote no correio e esperar que chegue. É como plantar uma semente no solo e confiar que, mesmo que você não veja nada acontecer, algo está brotando debaixo da terra. No dia seguinte, acordei como se nada tivesse mudado. E, de certa forma, nada tinha, pelo menos não aos meus olhos. Mas o que eu não percebi foi que a mudança já havia começado. Não foi um raio que caiu do céu e me transformou em uma nova pessoa. Foi mais como um amanhecer, lento, quase imperceptível, até que, de repente, você olha ao redor e percebe que a escuridão se foi. Eu ainda acendi um cigarro naquela manhã. Ainda tomei um gole de bebida. Ainda me sentei para meditar como sempre fazia. Mas algo estava diferente. Não era eu tentando parar.
Era como se, de repente, as coisas que antes me prendiam tivessem perdido o sabor. O cigarro queimava na minha mão, mas não me dava mais prazer. A bebida descia pela garganta, mas não anestesiava mais nada. E a meditação? Bem, pela primeira vez, senti que estava falando sozinha. Foi aí que entendi: Deus não tira as coisas de você à força. Ele as esvazia de significado. Ele não arranca as correntes, ele as dissolve. E quando você percebe que já não precisa mais delas, é porque ele já as substituiu por algo melhor. Mas eu ainda não sabia disso. Ainda achava que precisava fazer algo, tomar uma atitude, fechar portas como dizem. Então, quando aquele vídeo sobre libertação apareceu na minha tela, foi como se ele tivesse colocado um mapa na minha mão. Não era um manual de instruções complicado. Era simples: arrependimento, renúncia, entrega. Eu não tinha ideia do que estava fazendo. Nunca tinha feito uma oração de libertação antes. Mas sabe o que é engraçado? Deus não precisa que você saiba o que está fazendo. Ele só precisa que você esteja disposto. Então, naquela noite, eu me ajoelhei de novo, dessa vez, não em desespero, mas em obediência. Falei em voz alta as coisas que precisava renunciar, os pactos que não sabia que tinha feito, as portas que não sabia que tinha aberto, as mentiras que tinha acreditado por tanto tempo. E, enquanto falava, algo dentro de mim se quebrava. Não era dor. Era alívio. Era como se cada palavra fosse uma chave girando em uma fechadura enferrujada, libertando algo que estava preso há anos. Quando terminei, não houve trovões. Não houve uma sensação de peso saindo de mim. Mas houve paz. Uma paz que não fazia sentido, porque nada ao meu redor tinha mudado. Ainda era a mesma casa, o mesmo trabalho, as mesmas pessoas. Mas eu não era mais a mesma. E foi aí que entendi: a libertação não é sobre o que sai de você. É sobre o que entra. Não é sobre o demônio que é expulso. É sobre o espírito que vem habitar. E quando ele chega, ele não precisa de permissão para mudar tudo. Ele simplesmente muda. Nos dias seguintes, continuei vivendo como antes, mas sem o peso. As coisas que antes me escravizavam já não tinham poder. O cigarro? Ficou no cinzeiro. A bebida? Ficou no copo. As práticas que antes me consumiam? De repente, pareciam vazias, como um brinquedo que você amava quando criança, mas que, ao crescer, percebe que não faz mais sentido. E o mais incrível? Eu não lutei contra nada disso. Não precisei me esforçar. Não precisei me punir por recaídas ou me culpar por fraquezas. Porque Deus não trabalha com culpa. Ele trabalha com graça. E a graça não é um prêmio que você ganha depois de se esforçar. É o que te sustenta enquanto você ainda está cambaleando. Aquela foi a primeira vez que entendi o que significava ser livre. Não era sobre nunca mais sentir vontade de voltar atrás. Era sobre não querer mais. Não era sobre nunca mais cair. Era sobre saber que, mesmo que caísse, ele estaria lá para me levantar. E isso, sim, era liberdade de verdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de não precisar mais fazer o que não quer. Não a liberdade de ser perfeito, mas a liberdade de ser amado mesmo quando falha. E, pela primeira vez na vida, eu me permiti acreditar que isso era possível. Não porque eu merecia, mas porque ele prometeu. Renunciei a pactos que nunca fiz, a maldições que nunca aceitei, a espíritos que nunca invoquei. Porque o inimigo não precisa de convite formal para se instalar. Ele se esconde nas brechas, nos e se, nos medos que você nem sabe que carrega. E eu não ia deixar nenhuma fresta aberta. Não dessa vez. Quando terminei, senti como se tivesse tirado um peso que nem sabia que existia. Não foi um alívio dramático, daqueles de filme, com luzes e vozes celestiais. Foi mais como respirar fundo depois de anos prendendo o ar sem perceber. Uma quietude estranha, mas profunda. E então, pela primeira vez em muito tempo, não senti mais aquele peso no peito. Não senti mais a sombra me seguindo. Não senti mais a voz que sussurrava que eu nunca seria livre.
Mas o mais incrível não foi a ausência do mal. Foi a presença do bem. Porque, depois daquilo, algo mudou dentro de mim. Não foi só sobre o que eu me livrei, mas sobre o que eu ganhei. Comecei a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Comecei a sentir paz nos lugares que antes só tinham ansiedade. Comecei a enxergar as pessoas sem aquele filtro de desconfiança que eu carregava desde criança. E, aos poucos, percebi que a liberdade não era apenas sobre não ter mais correntes. Era sobre finalmente poder correr. Não foi perfeito. Ainda tive dias difíceis. Ainda caí. Ainda precisei lutar contra velhos padrões que teimavam em voltar. Mas agora eu sabia, não estava sozinha. E isso fazia toda a diferença. Porque a verdadeira libertação não é sobre nunca mais tropeçar. É sobre saber que, mesmo quando você cai, tem alguém ali para te levantar. E que, no fim das contas, a vitória já foi conquistada. Você só precisa aceitar. Descobri que a verdadeira liberdade não se resumia a abrir mão de correntes visíveis. Era sobre abraçar a pureza de um coração que não queria mais ser refém do que não lhe pertencia. E, sim, houve um momento em que até o prazer ganhou um novo significado. Não era mais sobre satisfazer desejos distorcidos, mas sobre redescobrir a beleza de algo sagrado, intocado pelo pecado. Renunciei não apenas ao que conhecia, mas ao que nem sequer havia experimentado, porque, no fundo, sabia que o inimigo não precisava de portas abertas para entrar. Ele só precisava de uma brecha. E foi assim que declarei guerra a tudo que pudesse dar lugar à sombra em mim. Coisas que nem sequer haviam me tentado, mas que, por precaução, eu rejeitei com todas as forças. Porque a liberdade não é apenas sobre o que você deixa para trás, é sobre garantir que não sobre nada para o inimigo reivindicar. E quando finalmente fiz isso, uma paz profunda me envolveu. Como se cada célula do meu ser respirasse alívio. Mas a vida tem seus paradoxos. A Bíblia avisa, quando você limpa a casa e não a enche com algo maior, o vazio se torna um convite. E foi exatamente o que aconteceu. Não demorou muito para que as antigas tentações voltassem, não sozinhas, mas acompanhadas. Como se o inimigo tivesse trazido um exército inteiro para ocupar o espaço que eu havia deixado vago. E então, lá estava eu, de novo, lutando contra algo que pensei ter vencido. Foi quando um vídeo apareceu na minha tela, como se Deus mesmo o tivesse colocado ali. E as palavras foram claras: você não pode apenas expulsar o mal, precisa preencher o espaço com algo maior. E eu entendi. Não era suficiente dizer não. Era preciso dizer sim ao que realmente importava. Então, desliguei a televisão. Parei de ouvir músicas que não me levavam a lugar nenhum. Afastei-me de tudo que não me aproximava dele. E mergulhei na palavra. Na adoração. Na presença. Mas havia um detalhe: eu não conseguia orar. Toda vez que tentava, as palavras travavam na minha garganta. Até que o Espírito Santo me disse: pegue um caderno. Escreva para mim. E foi assim que comecei. As páginas se encheram de lágrimas, dúvidas, gratidão, confissões. E, aos poucos, as palavras escritas se transformaram em orações faladas. Deus não precisava da minha eloquência. Ele só queria meu coração. E é isso que me irrita profundamente quando ouço pessoas dizendo: Deus não faria isso. Deus não usaria aquilo. Como se tivessem o direito de limitar o Criador do universo às suas próprias caixinhas de entendimento. Quem somos nós para dizer o que ele pode ou não pode fazer? A Bíblia é cheia de exemplos de Deus usando pessoas e situações que, aos nossos olhos, seriam improváveis. Davi, um pastor de ovelhas, se tornou rei. Raabe, uma prostituta, foi incluída na genealogia de Jesus. Paulo, um perseguidor da igreja, se tornou seu maior missionário. Quem somos nós para julgar os métodos dele? Deus não precisa da nossa aprovação. Ele não precisa da nossa permissão. Ele é Deus. E sua sabedoria está além do que nossa mente finita pode compreender. Ele criou o universo com uma palavra. Controla cada detalhe da existência. E ainda assim, algumas pessoas têm a audácia de achar que podem ditar como ele deve agir?
É como se um grão de areia tentasse explicar o oceano. E sabe o que mais me incomoda? Quando as pessoas agem como se fossem os fiscais de Deus. Como se tivessem o direito de policiar a fé alheia. Deus não precisa de assistentes. Ele não precisa de conselheiros. Ele é soberano. E o mais irônico é que, muitas vezes, ele usa exatamente aquilo que nós rejeitaríamos. Um vídeo no YouTube. Uma conversa casual. Um sonho. Coisas que, aos nossos olhos, não teriam peso espiritual. Mas ele vê o que nós não vemos. Depois da segunda libertação, Deus me disse algo que mudou tudo: você vai ficar comigo. Só comigo. E só vai me conhecer a mim. E eu obedeci. Não procurei respostas em pessoas. Não esperei validação de líderes. Não busquei consolo em amizades espirituais. Fui direto à fonte. E hoje, quando tenho uma dúvida, quando preciso de direção, quando quero saber se algo é verdadeiro ou falso, eu pergunto a ele. Por que nenhum ser humano, por mais sábio, por mais experiente, chega perto do que Deus sabe? E foi assim que ele se tornou meu tudo. Meu conselheiro. Meu guia. Meu amigo. Meu pai. E, anos depois, quando ouvi pessoas falando sobre pais espirituais ou mães na fé, perguntei a ele, será que eu também tenho um? E a resposta veio, clara como o dia, por que você precisaria disso, se já tem a mim? E naquele momento, entendi. Eu não precisava de um intermediário. Eu tinha acesso direto ao trono. Mas Deus, em sua infinita bondade, não me deixou sozinha. Porque fui obediente, Ele me presenteou com algo ainda melhor, irmãos e irmãs na fé que caminham ao meu lado. Pessoas que entendem a jornada. Que oram comigo. Que me encorajam. Que recebem palavras de vida que Ele me dá para compartilhar. E assim, sem que eu buscasse, Ele me deu uma família espiritual, não baseada em hierarquias, mas em amor genuíno. A jornada não foi fácil. Houve quedas. Houve dúvidas. Houve momentos em que achei que não conseguiria. Mas uma coisa eu aprendi: Deus não nos chama para a perfeição. Ele nos chama para a rendição. E quando nos entregamos de verdade, Ele faz o resto. Mesmo quando não entendemos. Mesmo quando parece que nada faz sentido. Ele está trabalhando. E no fim, tudo se encaixa, não da forma que imaginamos, mas da forma que Ele sabe ser a melhor. Deus para suprir suas necessidades, você está servindo a Mamon sem perceber. E naquele momento, tudo fez sentido. Eu não confiava plenamente. Não no sentido de querer riquezas, mas no medo constante de faltar, de não ter o suficiente, de não ser o suficiente. E esse medo me prendia em correntes invisíveis, mesmo depois de anos caminhando com Cristo. Naquele dia, enquanto as correntes caíam em minha visão, eu soube, Deus não estava apenas quebrando uma forte influência espiritual, mas restaurando algo em mim que eu nem sabia que havia perdido. A liberdade não era apenas uma palavra bonita, era uma realidade tangível, como o vento batendo no meu rosto enquanto eu caminhava. E então, como se o próprio céu estivesse confirmando, o Espírito me disse, agora você está pronta. Não foi um processo rápido. Deus não costuma trabalhar assim. Ele nos molda no fogo lento da obediência, da paciência, da entrega diária. Mas quando Ele decide agir, não há dúvida de que é Ele. As visões voltaram com mais intensidade. Os sonhos, mais nítidos. As palavras que eu recebia para outras pessoas, mais precisas. E eu percebi, não eram dons que eu havia conquistado, mas ferramentas que Ele havia guardado até que eu estivesse pronta para usá-las para Ele, não para mim. Antes, eu usava essas habilidades para buscar respostas, validação, até mesmo poder. Agora, elas servem a um propósito maior. Quando o Espírito me mostra algo sobre alguém, não é para que eu me sinta especial, mas para que eu ore, fale ou haja no momento certo. Quando escrevo algo que desce de repente, não é minha criatividade, é uma mensagem que Ele quer entregar. E isso muda tudo. Há um detalhe importante aqui: Deus não devolveu meus dons de uma vez. Ele os liberou aos poucos, como quem entrega uma chave após a outra,
certificando-se de que eu não as usaria para abrir portas erradas. Primeiro, veio a capacidade de ouvir sua voz com clareza. Depois, a sensibilidade para discernir o que era dele e o que não era. Em seguida, a ousadia para falar o que ele mandava, mesmo quando parecia loucura. E só então, as visões mais profundas, os sonhos proféticos, as palavras de conhecimento. Isso me ensinou uma verdade fundamental: os dons de Deus não são brinquedos. São armas. E armas exigem treinamento, disciplina e, acima de tudo, um coração alinhado ao dele. Por anos, eu pensei que estava sendo preparada para fazer algo grandioso. Mas a verdade é que Deus estava me preparando para ser alguém grandioso, não aos olhos do mundo, mas aos olhos dele. E aqui está a parte que muitos não entendem: quando você finalmente chega nesse ponto, não é sobre você. É sobre ele trabalhando através de você. As visões que tenho agora não são para meu entretenimento, são para edificar, exortar, consolar. Os sonhos que Deus me dá não são para que eu me sinta importante, são para alertar, guiar, proteger. Até mesmo os momentos em que ele me mostra algo sobre minha própria vida servem para me lembrar de que ele está no controle, não eu. Houve um sonho específico que marcou essa transição. Nele, eu estava em um campo aberto, e à minha frente havia um rio largo e caudaloso. Eu sabia que precisava atravessá-lo, mas não havia ponte, nem barco. Então, o Espírito me disse: pule. Eu hesitei. A água parecia profunda, perigosa. Mas então olhei para trás e vi que o campo onde eu estava começava a pegar fogo. Não havia escolha. Respirei fundo e pulei. Quando acordei, entendi na hora: Deus estava me dizendo que era hora de confiar nele de uma forma que eu nunca havia confiado antes. Não era mais sobre esperar o momento certo ou preparar-se mais. Era sobre obedecer, mesmo quando não fazia sentido. E foi exatamente isso que fiz. Nos meses seguintes, as coisas começaram a se acelerar de uma forma que eu não conseguia explicar. Pessoas começaram a me procurar com sonhos, visões, perguntas que só faziam sentido se eu estivesse operando no sobrenatural. E eu estava. Mas não era eu, era ele. Era como se, de repente, todas as peças do quebra-cabeça que ele vinha montando há anos finalmente se encaixassem. E sabe o que é mais incrível? Não foi um processo linear. Houve retrocessos, momentos de dúvida, até mesmo dias em que eu me perguntava se tudo aquilo era real. Mas Deus não desiste de nós. Ele nos leva até o limite da nossa fé, não para nos quebrar, mas para nos mostrar que Ele é maior do que nossos limites. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada queda, cada dúvida, cada momento de confusão fazia parte do treinamento. Deus não nos chama para uma vida fácil. Ele nos chama para uma vida significativa. E a diferença entre as duas está na rendição. Não a rendição forçada, mas aquela que vem do coração, quando você finalmente entende que não precisa ter todas as respostas, porque Ele já as tem. Se você está lendo isso e se sente como eu me sentia, perdida, confusa, até mesmo frustrada com o ritmo de Deus, eu tenho uma palavra para você: continue. Não desista. Não tente acelerar o processo. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Ele está te preparando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E quando Ele decidir agir, você vai olhar para trás e entender que cada segundo valeu a pena. Porque no fim, não é sobre o que você consegue fazer. É sobre o que Ele consegue fazer através de você. E isso, meu amigo, é infinitamente maior do que qualquer coisa que você ou eu poderíamos imaginar. E ali, naquele momento de rendição, entendi uma verdade que mudaria tudo: Deus não estava me pedindo perfeição. Ele estava me pedindo entrega. E quando finalmente parei de lutar contra a minha própria incredulidade, quando me ajoelhei e disse: eu confio em ti, mesmo aqui, foi como se o céu se abrisse. Não porque eu tinha finalmente chegado, mas porque ele já estava ali, esperando que eu simplesmente parasse de tentar controlar o incontrolável. E sabe o que aconteceu? O dinheiro apareceu. Não de um jeito mágico, não como um truque de fé barata, mas como prova viva de que, quando nos rendemos, Ele age. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi obediência. Foi Deus dizendo: você abriu mão do seu plano?
Ótimo! Agora deixa eu mostrar o meu. E ele mostrou. De formas que eu jamais poderia ter imaginado. De formas que, se eu contasse, muitos chamariam de loucura. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que vivi. E hoje, olhando para trás, vejo que cada centavo que sumiu, cada conta que parecia impossível, cada noite em que chorei sem saber como ia pagar o aluguel, tudo isso foi o terreno que ele usou para plantar algo muito maior. Por que Deus não nos chama para uma vida de conforto? Ele nos chama para uma missão. E essa missão exige que a gente aprenda a viver de um jeito que o mundo não entende. Quando ele me disse, você vai estabelecer um padrão, eu não fazia ideia do que isso significava. Mas hoje eu sei, não se trata de fama, nem de números, nem de seguidores. Trata-se de integridade. De não negociar o que ele colocou em mim por aplausos ou por dinheiro. De não transformar o dom que ele me deu em um produto. De não usar o nome dele para vender algo que não é dele. E é por isso que, quando as pessoas me perguntam como você faz para não se corromper, eu respondo, eu não faço. É ele quem me sustenta. Porque, no fim das contas, não é sobre o que eu consigo construir. É sobre o que ele consegue fazer através de mim quando eu finalmente paro de atrapalhar. Quando eu digo sim, Senhor, mesmo que eu não entenda. Mesmo que doa. Mesmo que pareça loucura. É nesse momento que ele começa a mover montanhas. Mas não se engane, essa caminhada não é um mar de rosas. Na verdade, é exatamente o oposto. No primeiro ano depois que você entrega sua vida a Jesus, prepare-se. Porque Satanás não vai ficar parado. Ele vai atacar. Vai tentar te desanimar, te distrair, te fazer duvidar. Vai usar pessoas, vai usar circunstâncias, vai usar até mesmo as suas próprias fraquezas. E a tentação será grande. Você vai querer revidar, vai querer se defender, vai querer provar que está certo. Mas Deus me ensinou algo poderoso, a melhor defesa é o ataque. Não espere o inimigo chegar para então correr para a oração. Não espere a tempestade para então buscar abrigo. Vista a armadura antes de sair de casa. Cubra-se com a palavra antes de enfrentar o dia. Fale as escrituras em voz alta antes que a dúvida chegue. Porque quando você faz isso, quando você se posiciona proativamente, Satanás percebe uma coisa, você não é mais uma presa fácil. Você se tornou uma ameaça. E é exatamente isso que você é. Uma ameaça para o reino das trevas. Cada vez que você escolhe obedecer, cada vez que você diz sim quando o mundo diz não, cada vez que você perdoa quando deveria odiar, você está arrancando almas das garras do inimigo. E ele sabe disso. Por isso ele vem com tudo. Mas aqui está a boa notícia, ele não pode vencer. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então, quando os ataques vierem, e eles virão, não se assuste. Não se desespere. Veja isso como um sinal, se você não estivesse fazendo algo certo, o inimigo não estaria tão interessado em te parar. Se você não fosse uma ameaça, ele não perderia tempo com você. Então, quando as provações chegarem, sorria. Porque isso significa que você está no caminho certo. Que você está crescendo. Que você está incomodando o inferno. E quando as pessoas perguntam como você aguenta, eu respondo, porque eu não tenho escolha. Depois de tudo que ele fez por mim, depois de me tirar do fundo do poço, depois de me dar uma segunda chance quando eu não merecia, como eu poderia não dar tudo de volta? Como eu poderia guardar algo só para mim? Minha vida não é minha. Meu tempo não é meu. Meus dons não são meus. Tudo pertence a Ele. E se Ele pedir minha última moeda, meu último suspiro, minha última lágrima, eu darei. Porque Ele já me deu tudo. E é por isso que eu escrevo. É por isso que eu falo. É por isso que eu luto. Porque eu sei que há pessoas por aí, quebradas, perdidas, desesperadas, que precisam ouvir que não estão sozinhas. Que Deus não as abandonou. Que Ele as ama exatamente como elas são, não apesar dos seus erros, mas com eles. Que Ele não espera que elas se limpem antes de se aproximarem. Que Ele as quer sujas, feridas, bagunçadas, porque é justamente nesses lugares que sua graça brilha mais forte.
Então, se você está lendo isso e se sente como se não tivesse mais forças, se acha que Deus se esqueceu de você, se carrega uma dor que parece insuportável, eu te digo, Ele está mais perto do que você imagina. E Ele não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando que você seja real. Que você pare de fingir. Que você pare de tentar ser forte o tempo todo. Que você caia de joelhos e diga: eu não consigo mais, Senhor. Mas eu confio em Ti. Porque é aí que a mágica acontece. Não quando temos todas as respostas, mas quando finalmente admitimos que não temos nenhuma. Não quando estamos no topo, mas quando estamos no fundo. Não quando somos fortes, mas quando somos fracos. Porque é na nossa fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. E é por isso que eu continuo. Porque eu já vi o que acontece quando alguém decide acreditar. Já vi vidas transformadas. Já vi milagres que desafiam a lógica. Já vi pessoas que estavam à beira do abismo encontrarem um propósito que nunca imaginaram. E eu quero que você veja isso também. Quero que você experimente o que é ser livre. Não livre de problemas, mas livre apesar deles. Livre para amar. Livre para perdoar. Livre para viver. Então, se você está pronto, se você está cansado de viver pela metade, se você quer mais do que essa vida medíocre que o mundo oferece, diga sim. Não precisa ser perfeito. Não precisa ter tudo resolvido. Só precisa estar disposto. E eu prometo, Ele vai fazer o resto. Porque Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E você, meu amigo, foi escolhido. Desde sempre. E essas histórias que guardei por tanto tempo não são apenas minhas, são suas também. Porque cada luta que superei, cada queda que me ergueu, cada ferida que se transformou em força, foi para que você soubesse, não está sozinho. O segundo livro que estou preparando vai contar o que aconteceu depois que disse sim a ele. As batalhas espirituais, as noites em que o inimigo tentou me derrubar, os momentos em que quase desisti. Mas também vai mostrar como Deus usou cada uma dessas lutas para me moldar, para me ensinar a lutar não com minhas forças, mas com as dele. E no terceiro livro, vou revelar como ele começou a me treinar para viver o propósito que sempre esteve escrito para mim, e como você pode descobrir o seu. Porque eu já estive onde você está. Já me perdi em ministérios que não eram meus, em papéis que não me cabiam, em expectativas que não vinham dele. Servi na igreja, cantei no louvor, orei em vigílias, organizei eventos, e em nenhum desses lugares encontrei minha verdadeira missão. Até que aprendi a ouvir. Não as vozes ao redor, não as opiniões dos outros, não as fórmulas prontas. Mas a voz dele. E foi assim que descobri o que realmente fui chamada para fazer. Se você também quer aprender a discernir a voz de Deus no meio do barulho, se quer parar de correr atrás do que os outros dizem que você deve ser e começar a viver o que ele sonhou para você, tem um livro que pode ajudar. Como descobrir o propósito que Deus preparou para você que está disponível na Amazon. Ele é um guia prático, passo a passo, para trabalhar em parceria com o Espírito Santo, para entender os sinais, para não desistir quando a resposta demorar. Porque o propósito não é algo que você conquista, é algo que você recebe, quando finalmente se rende. E se você precisa de mais do que palavras, se precisa ouvir a verdade sendo proclamada sobre sua vida, tenho 2 podcasts que foram feitos para você. Fale Vida com Carla está em todas as plataformas, Spotify, Apple, onde você preferir. Não é um podcast comum. É um lugar onde a palavra de Deus é declarada sobre você, onde as Escrituras se transformam em afirmações poderosas que você pode repetir todos os dias. Toda semana, no sábado, lançamos uma nova série de afirmações baseadas na Bíblia. Você ouve o versículo, depois ouve a verdade sendo falada sobre sua identidade em Cristo, e algo acontece. Cada vez que você repete essas palavras, algo dentro de você se realinha. A mentira do mundo perde força. A dúvida se cala. E você começa a se ver como ele te vê, amado, escolhido, capacitado. Uma vez por mês, também temos enraizados na verdade, uma conversa franca sobre como construir uma fé inabalável, como entregar o controle, como confiar mesmo quando não se vê o caminho.
Porque fé não é a ausência de dúvidas, é a coragem de caminhar apesar delas. E se você veio de um lugar escuro, se já esteve preso em vícios, em ocultismo, em qualquer tipo de escravidão, tem outro podcast que foi feito para você, Diários de Libertação, de feitiços a demônios expulsos. Ele nasceu da minha própria história, mas hoje é um espaço para testemunhos de pessoas que, como eu, foram resgatadas de lugares que pareciam sem saída. Porque não existe um único caminho para Jesus. Ele nos encontra onde estamos, no fundo do poço, no meio da confusão, na beira do abismo. E hoje, esse podcast ganha um novo lar, o YouTube. A partir de agora, você poderá assistir às histórias, ver os rostos daqueles que foram transformados, testemunhar com seus próprios olhos o poder de Deus em ação. Mas ele continua disponível em todas as plataformas de áudio também, porque a libertação não espera. E sabe por que estou contando tudo isso? Porque não é sobre mim. É sobre você. Sobre o chamado que ele colocou em seu coração e que talvez você ainda não tenha coragem de responder. Sobre a batalha que você está travando em silêncio e que precisa de armas espirituais para vencer. Sobre o propósito que está esperando por você, mas que só será revelado quando você parar de correr e começar a ouvir. Os livros, os podcasts, cada palavra que compartilho, tudo isso é apenas um convite. Um convite para você parar de viver pela metade. Para você parar de acreditar que não é digno. Para você entender, de uma vez por todas, que ele não te escolheu por acaso. Ele te escolheu porque te ama. Porque viu em você algo que ninguém mais viu. Porque sabia que, mesmo quebrado, você seria capaz de carregar a luz dele. E se hoje você está cansado de lutar sozinho, se está exausto de tentar ser forte com suas próprias forças, se sente que não aguenta mais, eu tenho uma notícia para você: você não precisa aguentar. Não foi feito para carregar esse peso. Foi feito para entregá-lo. Para dizer, com honestidade: Jesus, eu não consigo. Mas eu sei que você consegue. E quando você faz isso, quando abre mão do controle, quando deixa de lado o orgulho e simplesmente se rende, algo extraordinário acontece. Ele entra. Ele limpa. Ele restaura. Ele não apenas tira o que te machuca, ele substitui por algo melhor. Onde havia vergonha, ele coloca honra. Onde havia medo, ele coloca coragem. Onde havia escuridão, ele acende uma luz que nunca se apaga. Então hoje, neste exato momento, eu quero te desafiar. Não a ser perfeito. Não a ter todas as respostas. Mas a dar um passo. Um único passo em direção a ele. Pode ser um sussurro: Jesus, eu preciso de você. Pode ser uma lágrima. Pode ser um ato de fé, por menor que seja. Porque ele não está esperando que você chegue inteiro. Ele está esperando que você chegue. E quando você chegar, ele vai fazer o resto. Vai pegar suas cinzas e transformar em beleza. Vai pegar suas lágrimas e transformar em força. Vai pegar sua fraqueza e transformar em poder. E se você já o conhece, mas sente que se afastou, se tropeçou, se perdeu no caminho, ouça bem, ele não desistiu de você. O amor dele não tem prazo de validade. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa o que você fez. A porta continua aberta. O perdão continua disponível. A restauração continua sendo oferecida. Porque o coração de Deus não é como o nosso. Ele não guarda rancor. Ele não vira as costas. Ele espera. Ele persegue. Ele ama, mesmo quando não merecemos. Então, meu amigo, minha amiga, hoje é o dia. Hoje é o momento. Não espere amanhã. Não espere até estar pronto. Porque você nunca vai estar pronto o suficiente. Mas ele está pronto para você. Agora. Neste instante. E quando você disser sim, quando finalmente se render, vai descobrir que a liberdade que você tanto buscou sempre esteve ao seu alcance. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que quer. É ter a coragem de viver o que ele sonhou para você. E eu oro para que, onde quer que você esteja, o Espírito Santo toque seu coração neste momento. Que ele quebre as correntes que te prendem.
Que Ele acenda uma chama dentro de você que nada nem ninguém poderá apagar. Que Ele te mostre, de uma vez por todas, que você não é um acidente. Você é um milagre. E que o mesmo Deus que me resgatou, que me deu propósito, que me fez nova, está pronto para fazer o mesmo por você. Porque no fim das contas, não importa de onde você veio. Importa para onde você está indo. E Ele já preparou o caminho. Tudo o que você precisa fazer é segui-lo.